Olá, meu irmão, a paz de Jesus, salve Maria Imaculada. Que alegria estar aqui com você mais uma vez nesse programa maravilhoso, Honra e Fé. Ei, você já se inscreveu nesse canal? Se não, o que você está esperando? Aproveita, se inscreva e clique aí no botãozinho do lado para que, quando sair um novo episódio, já acione você para estar conosco. Dito isto, quero convidar você aí, eu aqui com meu irmão Antônio, para rezarmos juntos e pedirmos a presença do nosso querido e amado Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E quero voltar aqui atrás, pedir a intercessão do nosso querido e amado São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José. Amém. Que alegria estar aqui hoje. Hoje você vai perceber que nós estamos num estúdio diferente. Por quê? Porque nós não estamos em Campo Grande. Nós estamos aqui em Palotina, no estado do Paraná. E hoje, meu irmão, é uma alegria maravilhosa, porque eu estou muito bem acompanhado. Estou aqui com meu irmão Antônio, que vai participar desse bate-papo maravilhoso sobre honra e fé. Pessoas que vivem a fé no ordinário da sua vida. Muito boa tarde, meu irmão, a paz de Jesus. Boa tarde, salve Maria Imaculada. Salve Maria. Irmão, antes de mais nada, eu queria que você dissesse para esses homens maravilhosos que nos acompanham, quem é o Antônio? Bom, o Antônio hoje é um cristão católico, pai de uma família, casado com a Juliene, pai da Maria Alice e pai da Ana Laura, e médico, trabalhador, né? É interessante que hoje eu falo que eu sou cristão, católico, pai de família e trabalhador. Se você me perguntasse quem eu era há uns 7 anos atrás, eu ia dizer que eu sou Antônio, 51 anos, médico e por aí vai, né? Mas a minha vida eu acho que se divide em pré-acampamento e pós-acampamento. Nossa, que maravilha! Isso Ei, bastante. Esse é mais um episódio para você que ainda não abriu a porta do coração pro acampamento. Acampamento gera vida! Então, já que é assim, como foi esse processo? Foi assim, Deus usa meios que a gente nem imagina para chamar a gente para perto, né? Até 2019, assim, 2018, eu era um cristão morno. Eu era um católico de IBGE, um católico morno. Então, eu era daqueles católicos que ia à missa de vez em quando, ou de vez em nunca, quando tinha casamento, batizado, em algum outro final de semana, geralmente quando eu precisava de alguma coisa. E ia mais por obrigação, assim, não gostava muito de a missa. Se a missa durasse mais de 45 minutos, para mim já deu, acabou, a minha paciência já esgotava. Eu disse, eu sou ocupado, estou cheio de coisa para fazer, não posso perder muito tempo. Perder tempo, isso era uma coisa que... E aí o acampamento, em 2018 eu fui convidado para fazer o acampamento, estava começando aqui em Palotina, e a primeira coisa que veio na minha cabeça, acampamento, eu não gosto de campo, não gosto de acampar. O que eu vou fazer no acampamento no meio do mato? Eu, um cara que sou médico, estou cheio de plantão, cheio de trabalho, meu negócio é ganhar dinheiro, trabalhar, eu não vou perder 5 dias da minha vida para ir pro meio do mato. Só que, e aí eu, a princípio, recusei o convite. Só que ano que vem, no ano seguinte, em 2019, de novo, me convidaram, o Ricardo, meu amigo Ricardo, me convidou para fazer o acampamento de novo.
E aí ia ser aqui, primeiro acampamento de Palotina, primeiro acampamento sênior. E como eu sou uma pessoa curiosa, eu resolvi... Esse foi em Autônia? Foi em Autônia. Eu tava lá, ué. Claro, você foi o pregador. Estava em Autônia. Depois eu conto a parte do AD, assim. Então, em 2019 eu aceitei, mas não porque eu achava que eu precisasse. Veja que arrogância minha, né? Hoje eu sei que é arrogância, mas no início eu achei que eu não tenho problema nenhum, eu não mato ninguém, não roubo, eu trabalho, tenho minha família é normal, não sou drogado, não sou alcoólatra. Para que eu vou fazer vou ir para um retiro religioso? Eu achava que eu não precisava. E aí eu fui por 2 motivos. Um, por curiosidade, porque eu queria ver o que acontecia lá dentro, que lavagem cerebral era aquela. E em segundo, porque eu achava que eu vou fazer, porque a minha esposa ela estava passando por um momento difícil, assim, eu vou fazer por ela, porque ela não quis fazer também. Eu disse, eu faço e depois eu convenço ela a fazer. E aí eu fui, e naqueles 5 dias a minha vida foi transformada, assim. Deu foi uma revolução, assim, não foi uma lavagem espiritual, não foi uma lavagem cerebral, foi uma lavagem espiritual. Uma lavagem espiritual. Eu descobri que eu realmente não tinha problemas, assim. Perto de quem estava lá, meus problemas eram insignificantes, assim. Mas eu tinha coisas que me afastavam de Deus e que ele me chamou para aquele lugar lá porque ele me ama. E eu não conseguia sentir a presença dele até então. E hoje eu consigo, graças a ele, ao chamado e aos momentos que eu vivi lá dentro, eu consigo sentir Deus o tempo todo. Nossa. Olha, diante desse testemunho do meu irmão Antônio, o que você está esperando para fazer essa experiência? Você que ainda não fez. Qual é a dificuldade que você tem que te impede de se abrir a isso? Olha como ele disse. Ele foi por 2 motivos. Curiosidade. Se você é curioso, vai lá conhecer o acampamento. E o segundo motivo, eu vou lá pela minha esposa. E é aí que Deus faz aquilo que ele precisa fazer. Pescar você. E eu digo pescar por quê? Porque eu sei que não parou aí a sua vida. Não parou, é verdade. O senhor foi dando continuidade. O acampamento na verdade, a conversão não é um momento. A conversão é um começo, né? É um começo da vida da gente. A gente tem que ter persistência na vida de fé. Sim. Então, a fé da gente, a gente descobre que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, assim. E se a gente não plantar aquela semente de mostarda, se a gente não adubar, se a gente não regar, aquela semente não vai germinar. Se a gente deixar tudo aquilo que a gente viveu no acampamento morrer, aquilo apagar dentro da gente, não vai ter valido de nada. Exatamente. Então, aí teriam sido 5 dias perdidos. Exatamente. Mas é isso que não pode acontecer, assim. O acampamento tem que ficar dentro da gente, a gente tem que está ouvindo fazer isso? Aquilo Você evoluir. que é campista, está ouvindo isso? Não basta fazer a experiência, não basta passar 5 dias no sítio, mas além de fazer essa experiência extraordinária com o amor que é Deus, você precisa semear todo dia as sementes que lá você recebeu, para que ela possa frutificar na sua vida. Frutificar. E frutificando, você vai fazendo experiências ainda mais maravilhosas com Deus. E uma dessas experiências, e aqui eu quero fazer uma pergunta para o senhor, em que momento entra São José na sua vida? São José é meu pai espiritual, né? Então, depois que eu fiz o acampamento, a gente sai do acampamento e a gente sai com aquele entusiasmo, aquele fogo, assim. Nossa, eu vivi os melhores 5 dias da minha vida. Essa é uma frase clássica de todo campista, assim. E a gente quer levar todo mundo lá para dentro, que todo mundo
que a gente ama viva aquela experiência. Só que aí eu cheguei em casa no domingo mesmo e a minha esposa fez assim. Eu disse, nossa, tu tem que fazer o acampamento, é maravilhoso e tal, não sei o quê. E ela disse, tá bom, depois a gente conversa. E aí, os meus amigos iam lá em casa e a gente começava a conversar sobre acampamento e aquilo foi criando em vez de uma atração, uma repulsa nela, um ranço, como a gente fala. E ela foi ficando com raiva de acampamento, disse, eu nunca vou fazer o acampamento. Isso foi me magoando, assim, eu fui, nossa, mas é tão maravilhoso, e ela fala com essa raiva toda, assim, essa ira que nunca vai fazer o acampamento, como é que pode, né? Eu não entendi aquilo. Só que aí eu comecei a rezar, e aí me vinha muito forte na minha mente, assim, São José, que é o pai de Jesus silencioso, assim. São José não fala nenhuma palavra na Bíblia. Ele cuida de Jesus, da Sagrada Família, sem pronunciar nenhuma palavra. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu achava que se eu tentar pregar para ela e tentar convencer ela, a Julie vai... aí que ela não vai fazer, porque ela tem uma personalidade forte, assim, se fala para ela assim, eu duvido que tu faça tal coisa, aí que ela, não vou fazer. Quem conhece a Juliane sabe que ela é assim. Então, e aí eu comecei no escondimento, não no escondimento, assim, mas fugiu a palavra agora, mas assim, sem fazer alarde. De forma discreta. Discreto, isso. Rezar todo dia. Eu fui a todas as capelas de Palotina e rezava o terço, assim. Nossa. E quando eu chegava em casa, ela me perguntava, eu disse, eu estava trabalhando, eu fui visitar um paciente, fui fazer alguma coisa e tal. E nunca mais falei em acampamento para ela. Só que aí, no ano seguinte, em 2020, a minha filha mais velha fez o FAC e também voltou transformada. E aí veio a pandemia. E aí os acampamentos acabaram, teve aquele período que ninguém mais fez nada, né? E acho que nesse período a semente estava plantada já dentro dela. Porque em 2024, a minha filha mais nova fez o FAC também, todos nós fizemos em Altone. E aí, quando a minha filha mais nova, na missa do acampamento dela, a Juliane falou, eu vou fazer o acampamento. E aí, acho que o próximo acampamento sênior que teve em Altone, ela se inscreveu, fez o acampamento, e hoje nós somos todos campistas. E a gente serve no acampamento. A minha filha mais velha está um pouco afastada da igreja, porque está estudando, está em Maringá lá, mas a Maria Alice, que é a mais nova, que faz odonto, também serve nos acampamentos, a Juliane também. E sempre que eu posso também estou. Olha, eu não sei, você entendeu o que o doutor Antônio disse aqui? Eu ia em todas as capelas de Palotina e rezava o terço. Fiz todas. O segredo está aí. Ele não impôs, não brigou, ele estava rezando o terço. Onde você estava? Estava trabalhando, estava rezando o terço. Esse é o segredo. De forma discreta, para que ela não se desestabilizasse mais ainda, rezando o terço, entregando para Nossa Senhora, entregando a São José, e aí a graça chega em 2025. Em 2024. Em 2024 ela faz a experiência. 5 anos depois. 5 anos depois, eu conheço a esposa, no último acampamento agora, ela serviu na farmácia, né? E o doutor serviu na capela. Na capela. Mas não para por aí ainda, né? Por quê? Depois entra São José, o senhor vai fazer essa experiência da consagração lá em Alto Piqueri. Que tem um santuário, é um santuário diocesano, né? Santuário que o padre Mário Sartori Olha, Mário Sartori, padre Mário Sartori é uma bênção de Deus. Escuta aí, padre Mário Sartori
é um presente de Deus para a igreja do Brasil, principalmente para a igreja do Paraná. O Padre Mário é, assim, desde que eu fiz o acampamento, eu assisto as homilias dele todo dia, assim. Procura no YouTube lá, Padre Mário Sartori, homilia diária. É um padre que fala ele tem uma linguagem muito próxima, assim, parece que ele está conversando contigo, ele está falando de temas teológicos profundos, assim. Muito. Sem você perceber. Então, a gente vai aprendendo muito, crescendo na fé. É muito interessante. Eu indico assim. para todos os que querem fazer a consagração, porque ele tem ela online também. Sim, sim. A consagração São José. Ei! Vale a pena você conhecer o Padre Mário Sartori. Não o conheço pessoalmente ainda, mas eu tenho fé em Deus que um dia nós o teremos aqui no Honra e Fé. Eu tenho fé em Deus. E aí não para por aí. O senhor faz a sua consagração lá em Alto Piquiri, no Santuário de São José. E aí a gente, todo dia, se for lá na minha casa, você vai ver várias imagens de São José. Que maravilha. Se você entrar no meu consultório, você vai ver imagens de São José. Eu recebo, tem meu altar assim no fundo do meu consultório. A pessoa que entra lá já sabe que eu sou católico e ela diz: nossa, o senhor é bem católico. Eu sou bem católico mesmo. E às vezes recebo presentes também, imagens de São José, imagens de outros santos, e tá tudo lá, todos me acompanham. Doutor, e onde entra o cursilho na sua vida? Porque são coisas extremamente distintas, cursilho e acampamento. E como o senhor concilia os dois e como entra o cursilho na sua vida? O cursilho também, assim, foi mais ou menos parecido com o acampamento. Eu recebi o convite de uma amiga nossa, assim, minha e da minha esposa. Vocês têm que fazer o cursilho, vocês têm que fazer o cursilho. Mas para que eu vou fazer o cursilho? Eu já sou campista, né? Só que eu percebi que o cursilho tem aquela parte da caminhada, da persistência, sim, que é muito interessante, assim, e do serviço também para a igreja, que eu acho que acabam se complementando, assim. Olha que bênção! E aí nós optamos esse ano por fazer participar do movimento do cursilho, e estamos começando ainda no cursilho, mas está sendo muito gratificante, assim. É um complemento ao nosso crescimento, a nossa caminhada de fé, né? Eu fico muito feliz, assim, porque a nossa igreja, veja, a nossa igreja é muito ampla. E a igreja tem lugar para todos. Às vezes você vai perceber que talvez você não se encaixa ali em tal movimento, mas tem outro movimento. A igreja é extremamente rica em movimentos. Por isso que eu digo, só não caminha quem não quer. Só quem não quer, é verdade. Só quem não quer. E assim, se eu pudesse, eu participar de mais movimentos ainda, porque cada vez eu me apaixono mais. Assim, hoje eu participo do Terço dos Homens. Terço dos Homens? Do Apostolado da Oração. Também sou do apostolado, olha aí! Do cursilho e do acampamento, né? Então, pelo menos 4. Às vezes falta tempo, eu tenho que dizer não para algumas coisas, assim, com o coração partido, mas infelizmente não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que interessante. Um homem que exercia a medicina, exerce a medicina, antes era o trabalho e nada mais, e agora, depois do acampamento, toda essa vida dentro da igreja. Dentro da igreja. E eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Como é exercer a medicina com toda essa experiência que o senhor traz hoje, a partir do acampamento, cursilho, apostolado da oração, Terço dos Homens? Qual é a grande diferença de hoje para quando o senhor exercia lá atrás? Eu me sinto muito mais realizado, assim, porque eu acho que eu tenho uma visão mais completa do ser humano, assim. Antes a gente tinha uma visão muito física, né? Como se o ser humano fosse um corpo só.
E hoje a gente percebe que o ser humano não é só isso. A maioria dos problemas que chegam no meu consultório tem um fundo psicológico, espiritual, talvez até, que eu acho que eu consigo ajudar mais a pessoa que me procura entendendo essa parte. E são coisas que se complementam, assim, físico, espiritual, mental, né? Que maravilha, que maravilha. Infelizmente, ainda muito poucos médicos têm essa vivência de fé, e é uma coisa que me causa estranheza, assim, porque na medicina a gente está o tempo todo em contato com a vida, com morte, né? Com nascer e morrer, e com a presença de Deus ali, mesmo que a gente não perceba. Tem coisas que a gente faz quando a gente não acredita em Deus, dá tudo errado, mesmo que tu esteja exercendo a melhor técnica possível. E às vezes, quando tu precisa estar fazendo aquilo, assim, um caso muito difícil, tu vai lá e reza, pede ajuda, e tu vê que aquele aparece como se fosse uma luz, assim, aquilo vem, abre aquele leque, assim, tu consegue ver melhor as coisas. Isso eu consigo perceber depois do acampamento, assim. Nossa, que maravilha. E eu consigo também, assim, eu exerço a medicina em várias frentes, assim. Eu sou médico do SAMU, tenho meu consultório, faço plantão em UTI. Então eu consigo não só pelos outros, assim, agradecer pela vida do meu padre, mas agradecer pela minha vida, assim. Eu consigo agradecer por eu me alimentar sozinho, quando eu vejo um paciente que está na UTI lá, que tem que se alimentar por sonda. É um presente de Deus a gente respirar sem ajuda de aparelho, a gente urinar sem ter uma máquina filtrando teu sangue, a gente conseguir ir no banheiro sozinho. Nossa, isso eu fico, assim, eu tenho que pedir perdão a Deus todos os dias por não agradecer como deveria. Isso é muito, muito maravilhoso. Antes de ontem, eu conversava com o Ricardo. Ricardo é aqui de Palotina, ele está à frente do acampamento aqui, e o Ricardo passou por um procedimento, inclusive ele me contou que foi depois que ele fez uma consulta com o senhor, que constatou que ele tinha algo ali que precisava investigar, e ele tirou um câncer, e ele me disse assim, que ele lá, né, depois da cirurgia, a Fran, a esposa dele, entra no carro para buscá-lo, e aí ele entra no carro, ele se comove com as pessoas, porque é um centro de tratamento que tem aqui em Cascavel, né? Um centro de oncologia. De oncologia. E aí tem um lugar lá que ele viu várias pessoas no frio, que depois de terem feito os procedimentos que vieram para fazer ali, foram fazer em Cascavel, estavam num ponto esperando os outros pacientes terminarem os procedimentos para voltarem para as suas cidades. E cidades 200, 300 quilômetros. Ele falava, e ali ele se emociona e ele fala, obrigado Deus, porque eu tenho alguém que vem me buscar num carro, enquanto essas pessoas estão passando pelo mesmo procedimento que eu, alguns muito pior e muito mais agressivo, e está ali, sofrendo. E isso vem de encontro com o que o senhor fala. Nós somos ingratos demais. Eu falo nós, mas eu desculpe por generalizar, mas aqui eu digo, é um fato, a grande maioria das pessoas são ingratas demais com Deus e acaba reclamando daquilo que tem, não é? Reclama do que tem. Muito. Infelizmente é um fato, né? As pessoas não só lembram de Deus quando precisam de ajuda. Assim. Doutor, o senhor já testemunhou algum milagre? Acho que eu testemunho milagres frequentemente, assim, na UTI, no SAMU. Pessoas que tiveram lesões tão graves que provavelmente que a gente, pelo lado racional, diria que essa pessoa não vai sobreviver. E aí, depois de um tempo, aquela pessoa aparece e vem te agradecer pelo atendimento, uma coisa assim. Isso tem alguns casos que marcam mais, né? Sim. Claro, não posso entrar em casos específicos, mas assim, teve um rapaz que a gente atendeu na rua que sofreu um acidente de moto, a gente atendeu pelo SAMU lá em Guaíra,
e ele sofreu um traumatismo craniano grave. A gente acabou indo para a UTI lá, eu acompanhei ele um tempo na UTI lá em Toledo também. E aí depois de passados uns 3 meses, 4 meses, ele vai até a base do SAMU agradecer com ele e a mãe dele pelo atendimento, assim, conversando com alguma sequela, mas vivo. E nossa, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Isso que faz a gente continuar com mais fé ainda, né? Sim. E assim, eu sou apaixonado pela medicina, né? Sim. Sempre fui, tenho 25 anos de profissão, mas teve um período que me fez repensar, assim, pensar em desistir, que foi o período da pandemia. O período mais difícil da minha vida profissional e pessoal acho que foi da pandemia. Foi muito impactante, assim, por vários motivos, assim, mas principalmente por a gente não lidar com uma coisa nova e que a gente não sabia o que fazer, as pessoas, uma coisa tão grave, tanta gente morrendo, né? E aquele caos de falta de equipamento, falta de leito, falta de insumo básico. Então, naquele momento, foi a única vez que eu tive que tomar remédio para ansiedade, para depressão, foi na pandemia. E não era por falta de fé, assim, era pelo momento que a gente estava vivendo mesmo. Né? Foi assustador. Foi assustador para todo mundo. A minha esposa é da área da saúde também, e nessa época ela fazia parte da cirúrgica lá no Hospital Universitário em Campo Grande. E a Thaís, ela ficou com síndrome do pânico. Na pandemia. Foi assustador. Foi assustador. Né? E, nossa, eu louvo e agradeço a Deus porque o Senhor nos livrou, né? Quantas pessoas partiram, quantas pessoas perderam pessoas queridas, né? Na minha família mesmo, pessoas próximas, tio da Thaís, pessoas que nós amávamos, pessoas que foi no hospital levar a esposa. Foi levar a esposa e ele ficou internado e de lá foi para o céu. Então, foi algo assim, que Deus nos livre, né, de situação como essa. Né? Não sabemos o que nos reserva aí o futuro, mas se porventura vier coisas dessa forma, que Deus nos dê fortaleza e mais entendimento para o homem, para que o homem possa trazer a cura o quanto antes para essa humanidade. Né? Mas tudo tem o seu lado bonito, assim, mesmo num período extremamente difícil, triste da humanidade, Deus consegue tirar coisas boas disso tudo, né? A medicina sempre andou aos saltos, assim, né? Nos períodos de crise que ela se desenvolvia. E na pandemia não foi diferente. Foi na pandemia que a gente começou a entender melhor de vários procedimentos, de técnicas de ventilação mecânica, que os médicos tiveram que aprender várias coisas, assim, exames foram desenvolvidos, e medicamentos, vacinas, e que até hoje estão salvando muitas pessoas que, por outros problemas pulmonares, por exemplo, estão sendo salvas por aquilo que a gente viveu lá na pandemia. Então, Deus usa até uma pandemia, assim, um período de crise mundial para tirar algo bom. É isso mesmo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E Deus é maravilhoso mesmo. Eu falo, quando Deus é maravilhoso, é uma coisa simples. Talvez não faça sentido para você que vai ouvir. Mas quando era na fase de levar minhas filhas para vacinar, eu ficava olhando elas, eu ficava assim, nossa, como que bênção é trazer minhas filhas para vacinação hoje. Porque eu lembrava de como eu era vacinado. Eu não sei se o senhor lembra quando chegava o pessoal da SUCAM com aquelas pistolas na escola. Revólver, né? Tinha que fazer fila e ganhar uma pistolada no braço. Olha, vocês dois são mais novos, vocês não passaram por isso. Cara, chegava na escola, quando chegava era um terrorismo. Eu tinha lá meus 8 anos, era um terrorismo e era assim, obrigado, pegava aquela molecada, colocava ali na fila e olha hoje, que bênção, gotinha na boca. E cura tanto quanto. Né? Deus é maravilhoso.
Doutor, eu tenho tanta coisa para conversar com o senhor, porque no último acampamento eu vi esse homem rezar de um tanto. Eu ficava ali e falei... Porque eu fiquei muito surpreendido por aquela capela, porque assim, eles não tinham intervalos para... Teve um dia que a gente não conseguia nem almoçar lá. Eles não tinham intervalo, era muita oração. Que experiência foi essa? Foi uma experiência surreal, assim, eu fui pra capela, assim, porque eu achava que, capela deve ser só rezar, né, rezar o terço, rezar, mas é uma experiência espiritual tão forte que a gente só entende ou começa a entender aquilo quando a gente vive lá. Então, quem é campista e tiver a oportunidade, for convidado, aceite o convite e vá servir na capela, porque é uma... Doutor, vocês uma não experiência dormiam? fantástica, assim. Né? Vocês não dormiam? Eu tava do Muito lado pouco. ali. Eu era... Acho que você não dormia, porque a gente não deixava. Aí eu tava com o padre Durai, eu falei, padre, eles não cansam? E era impressionante, era uma vitalidade. Como se explica? Não se explica, É o né? Espírito Santo, né? Não se O Espírito explica. Santo. Aquela alegria que a gente tem é coisa de Deus só, não é coisa humana, é sobre-humana. E o que mais me deixou feliz ali era o número de homens na capela. É verdade. Porque nós vivemos um tempo onde o homem não rezava. E isso é uma coisa que me chama atenção, sabe? A maioria alguns padres ou pregadores que eu acompanho assim pela internet mesmo, eles falam, mulher, se o seu esposo não está rezando, você pode rezar por ele, convence ele. Mas eu ficava pensando assim, mas aqui em casa eu rezo mais que minha esposa, pelo menos rezava, né? Agora nós dois estamos... Então, assim, que bom, é uma coisa que me chama a atenção que os homens estão rezando mais, os jovens estão rezando mais, graças a Deus, né? No meu tempo, quando eu fiz faculdade de medicina em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas. Pelotas é uma cidade muito antiga, tem 400 anos, eu acho, no Rio Grande do Sul. E tem uma catedral lindíssima, que eu recomendo, assim, se vocês forem para o Sul, conheçam a Catedral de Pelotas, que é muito bonita lá. E eu só fui entrar na Catedral de Pelotas quando eu fui na minha missa de formatura, assim. E hoje eu me arrependo, assim, como eu perdi tempo. Quando eu estava na faculdade, assim, rezar era coisa de velho, coisa de ignorante. Infelizmente é uma coisa que colocavam na cabeça da gente e a gente acreditava, né? Jovem, ingênuo, achava que... Eu me lembro que eu tive um colega que era seminarista e eu achava, nossa, o que um seminarista fazendo faculdade de medicina, né? E eu achava que fé e ciência eram duas coisas completamente opostas. E hoje eu vejo que são complementares, né? Fé... a igreja não aprova nenhum milagre se não tem Exato. o aval da ciência, né? Esse último agora, né, a canonização do Carla Cutts, né, foi lá uma junta médica lá para... Tem que ter cientistas atestando que não se explica de forma... E isso é interessante, porque assim, se houver 0,01% de probabilidade de cura, não é um milagre. Não é um milagre. Não é um milagre. O milagre é quando a ciência descarta tudo, né? E procura aí no Google, dá um Google, procura quantos milagres tem comprovados aí que a gente que a ciência não vai nunca explicar, mas na verdade, assim, para quem tem fé, não precisa explicação. Sim. Para quem não tem fé, qualquer explicação que tu der não vai ter efeito nenhum. Né? Exato. Gostei disso. Para quem tem fé, não precisa explicação. Para quem não tem fé, qualquer explicação não serve, não adianta. Ele sempre vai ter um argumento para te dizer que isso aí isso que tu sente aí é
do subconsciente, alguma coisa do Olha. tipo, assim, aquelas pessoas que estão, que a gente chama aleluiados, ou que Sim. receberam o Espírito Santo. Isso é alucinação coletiva, alguma coisa do tipo. Ô, Rodrigo, isso aí já dá pra virar música isso aí, hein? Mas, infelizmente, tem gente que a gente... E eu sou uma pessoa, assim, o meu temperamento é fleumático. Não sei se tu já estudou os 4 temperamentos. Sim. Eu sou um cara fleumático, assim. Então, se tu vier discutir comigo, eu vou dizer... é verdade, você tem razão. Mas eu vou ficar pensando, puta, que bobagem, né? Isso que você está falando não tem nada a ver, se eu não concordo contigo. Eu não vou discutir, assim, não vou entrar... Porque eu sou um cara que pago uma boiada para não entrar numa briga, assim. Então, mas depois, talvez eu consiga te convencer do meu ponto de vista de outras formas, assim, com calma, com jeito, mas... Eu não tenho... Se tu vier discutir religião comigo, eu vou dizer, ô Ade, me ajuda aqui que eu tenho um cara que está falando tal coisa aqui. Porque eu não tenho embasamento científico ou teológico para discutir contigo. Eu estou começando na fé, eu estou começando a estudar, né? Então, mas eu vou... Se você vier falar uma bobagem contra a Igreja Católica, eu vou estudar e vou... Sim. Uma hora ou outra eu vou te apresentar meus argumentos com base naquilo que eu estudei, assim, no catecismo. Então, eu nunca tente discutir ou contrapor um fleumático. Você está ouvindo isso? Você que é colérico, você que é sanguíneo e é casado com fleumático, pega a dica. Não discuta. Não discuta, não adianta. Não discuta. É perda de tempo, assim. Exato. Doutor, desse acampamento, uma coisa também que me chamou a atenção, porque eu observo muita coisa, foi aquela manutenção. A manutenção foi fantástica. Foi o primeiro acampamento que eu vi homens fazendo plantões de rosário durante o dia e a noite. Homens! Como que é o nome do rapaz que coordenou a manutenção? Fernando. Eu falei, gente, eles montaram uma capela. Na manutenção. Na manutenção. Eu falei, é uma geração de homens que está muito afim de Deus. É verdade, graças a Deus. As coisas têm melhorado muito. Assim, a manutenção, para quem não é campista, é o setor que trabalha assim, de serviço braçal. Serviço bruto dentro do acampamento. Que resolve tudo. E eles alegavam que eles não tinham muito tempo de rezar. Exato, eu sempre ouvi isso. Que hora que a gente vai rezar? Não dá tempo. E a manutenção desse acampamento provou que dá tempo. É só você querer rezar, só você estar disposto. Olha... É que nem... A gente sempre tenta arrumar desculpa para tudo, né? Eu não tenho tempo de rezar, mas eu tenho tempo para ficar no Facebook, no Instagram, no TikTok, e perco 1 hora, 2 horas, 3 horas. Exatamente. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de ler o catecismo, mas eu tenho tempo de ficar assistindo série na Netflix. Então, assim, assistindo os seus podcasts aqui, eu fiquei com vergonha que eu até hoje, com 51 anos, eu nunca tinha lido a Bíblia nem o catecismo. E é uma coisa que mudou em mim, eu comecei a fazer agora. Eu estou acompanhando, tem o padre Adriano Zandonac. Maravilhoso! Ele lê a Bíblia comigo em 1 ano. Uhum. Nesse projeto de Bíblia, o Vini, que está aqui, hoje ele é o nosso produtor, ele, o Rodrigo Santi, o Vini me apresentou uma Bíblia, eu achei ela de uma maravilha, porque ela é para ler a Bíblia num ano, né, Vini? E aí, mas ela é diferente de tudo que eu já tinha visto, porque você tem uma leitura do Gênesis, aí uma leitura do Novo Testamento e uma leitura de Provérbios, um salmo e um Provérbios. Eu tenho essa Bíblia, Não, eu falei, eu vou começar a sugerir essa Bíblia para quem tem dificuldade de ler Bíblia, porque ali é um... Olha aí, ó. E ela tem um itinerário. Eu descobri essa Bíblia lá em casa, que eu tinha comprado, mas nunca tinha aberto. E aí eu fui descobrir agora, que eu comecei a
Depois que o Adê falou o senhor lá, já tinha ela em tinha casa. ela em casa, mas nunca tinha, sempre com aquela desculpa que não tem tempo, né? Nunca tinha aberto. Não, e eu ganhei uma. E sabe para quem eu ganhei uma? Para você, Thaís. Thaís Melo de Ávila, ganhei uma Bíblia que é a sua cara, meu amor, sua cara. E olha, isso é maravilhoso. Eu fiquei encantado com essa Bíblia, eu até vou começar a sugerir ela, porque eu conheço pessoas que têm dificuldade. Primeiro, a pessoa não precisa querer entender o que ela está lendo ali. Tem uma frase do professor Olavo de Carvalho que eu gosto demais. O professor Olavo de Carvalho ele dizia assim, a pessoa ela quer ler Santo Agostinho, ela quer ler Santo Tomás de Aquino, ela quer ler Lagrange, e ela nem reza o terço, nem confessa e nem vai à missa. Primeiro, faça isso, vai à missa, confessa, reza o terço. Depois que você estiver fazendo isso com uma praticidade muito intensa na tua vida, aí você vai entender o que vai dizer Santo Tomás, o que vai entender Santo Agostinho. Porque as pessoas elas querem começar pelo mais difícil. Querer fazer filé mignon ao poivre lá, né? E não saber fazer arroz e feijão. Exato, fazer um ovo frito. Exato, isso é maravilhoso. O arroz e feijão é a Bíblia e o catecismo. Exato. Eu disse, olha aí, o arroz e feijão é a Bíblia e o catecismo. Eu disse isso para você no primeiro episódio, você lembra? O básico, catecismo e Bíblia. Depois que a gente vai se aprofundar. E como que a gente vai se aprofundar? Conforme a gente vai amadurecendo na fé, nós vamos tendo necessidade de coisa mais sólida. Mas enquanto eu não estiver pronto para aquilo que é mais sólido, vamos nos contentar com arroz e feijão, não é? Arroz e feijão bem feito, às vezes é melhor que um filé mignon mal feito. Exato, e é verdade. O senhor me recordou. A Bíblia e o catecismo lido com espiritualidade é melhor do que ler São Tomás de Aquino e não entender nada. Exato! Oh, glória! Deus seja louvado, é isso mesmo. Eu tô rindo porque eu me lembrei aqui uma vez, eu fui na praia 3 vezes. Eu fui na praia depois que eu casei, porque até então eu nunca tinha ido à praia. E eu me lembro que a segunda vez que nós fomos à praia foi em Santa Catarina. E eu nunca fiz fruto do mar. Rapaz, e nesse dia eu inventei e falei pra Thaís, hoje eu vou fazer uma comida pra gente. E eu fui fazer uma tal de uma paeja, só que eu nunca tinha feito. Eu acredito que até hoje eu falei pra ela, eu acredito, Thaís, Mara, eu acredito que eu deva ter feito algo extremamente horroroso. Porque elas colocaram na boca e falou, legal, mas ninguém comeu. Mas é isso que o doutor... Por que eu falo? É isso que o doutor falou, mais vale o arroz e feijão bem feito do que você se atrever a fazer algo que você não tem domínio. Lá. Tá capaz de pegar uma doença, uma infecção. Mas é isso. Mas que conversa boa, que conversa boa. Olha, e aqui eu quero entrar numa seara. Por que hoje eu quero entrar nessa seara? Porque eu estou diante de um médico. E esse médico, ele me viu num dos piores momentos da minha vida, que eu estava ali com a obesidade no grau mais alto, e porque eu estava esperando este episódio para falar para você que não cuida da sua saúde, que você deve cuidar da sua saúde. Eu estava, todo o procedimento da minha saúde, doutor, começou quando eu tive um AIT. Eu tive um AIT, né? A médica que cuida de mim, que ela fala que esse AIT foi Deus falando para mim, se eu quisesse. AIT é um presente de Deus. Olha isso. Um aviso que você diz, olha, se você não se cuidar, vai piorar. E aí, a partir desse AIT... AIT é um acidente isquêmico transitório, Exato. É um pré-AVC, assim, né? E aí eu achei que era uma AVC e fui para onde? Pro pronto-socorro. E aí conversa vem, e aí entra a Nayara, que é uma médica, e ela falou para mim, e eu tinha muita aversão ao Monjaro. Eu tinha uma aversão, porque... Eu falava, e a Thaís, eu falava coisas, doutor, que eu achava que eu conseguia. A Thaís falava, amor, você não vai conseguir emagrecer mais, você tá doente. Eu falei, o dia que eu quiser, eu consigo. E eu não conseguia. É que nem fumante. O dia que eu quiser parar, eu paro. E aí, doutor, obesidade, diabetes usando glifage todo dia, remédio de pressão todo dia, CPAP para dormir, e aí até que entra essa doutora e fala, Adenilson, você precisa tomar o remédio, porque se você tomar, você não tomar, você não vai conseguir. E aí eu fui atrás do Maico Rezende, que é o
nutricionista que me acompanha, a Nayara que me acompanha, e eu queria pedir esse favor para o senhor. Se o senhor pudesse falar para esses irmãos que estão aí sofrendo com obesidade, inflamação, e tem medo da proposta do remédio, do tratamento, de cuidar da saúde, porque eu estava a ponto, eu estava perdendo minha vida. Eu sei que a gente tem um dia determinado para partir desta terra. A gente não precisa antecipar, né, doutor? A gente não precisa antecipar e a gente tem que fazer a nossa parte também. Só rezar e a gente faz tudo errado não resolve nada. E o senhor me conheceu quando eu era? Quando era obeso mórbido. Obeso, olha isso. Obeso grau 3 ou 4, eu acho que a gente chama agora. A obesidade é uma doença crônica. É uma doença como se fosse hipertensão, diabetes. Então, você é um ex-obeso, você sempre vai ser um obeso. Se você não se cuidar, você vai voltar a ser obeso. Eu me peso todo dia, porque eu não quero nem emagrecer, nem engordar mais. E eu peso todo dia, doutor. Certo, isso aí. E o tratamento para obesidade é múltiplo, assim, não adianta eu dizer para você vai comer só folha de alface agora e peito de frango e você vai emagrecer. Se você não fizer exercício, se você não cuidar da alimentação, se você tem obesidade grave e não tomar remédio, acho que você não vai conseguir controlar a sua doença. Sim. Então, o Mounjaro, ou tirzepatida, que é o nome da substância, né? Mas aqui no Brasil só tem uma, então dá para falar que é o Mounjaro mesmo. É um remédio recente, assim, que é relativamente novo, mas que cada vez mais a gente tem percebido que é um medicamento seguro, assim. Pouquíssimos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais principais são mais intestinais, assim. Umas pessoas se queixam de azia, constipação, intestino preso, outras de diarreia. E tem muita gente usando. E muita gente perdendo bastante peso, conseguindo controlar a sua obesidade, que antes só era possível com cirurgia. Então, entre fazer uma cirurgia, que é um procedimento agressivo, e usar um remédio, que é uma injeção subcutânea semanal, obviamente que o remédio é preferível, né? A cirurgia tem todos os riscos de abrir o abdômen, uma cirurgia de grande porte, cortar um pedaço do estômago, tem várias técnicas, enfim, mas é uma cirurgia grande, com risco relativamente elevado. E o medicamento, assim, cada vez mais a gente percebe que é um medicamento seguro. Sim. E, infelizmente, o que limita bastante ainda aqui no Brasil é o preço. Sim. Que é um medicamento caro. A gente espera que, com o tempo, isso vá melhorando, né? Eu acho até que o governo devia subsidiar Tem 3 cidades em Rondônia que os prefeitos, eles atendem na unidade básica de saúde. Então. Uma é Vilhena, não me lembro o nome das outras 2 cidades, mas tem 3 cidades em Rondônia que... Controlando a obesidade, você vai controlar doença cardiovascular, vai controlar doença osteoarticular, né? Desgaste nas articulações, várias consequências da obesidade, diabetes, hipertensão, AVC, infarto, que vão diminuir pelo tratamento da obesidade. Então, eu acho que eu não sei se tem um estudo ou se vai ter um estudo que comprove isso, coloque no papel o que sai mais. Mas eu acho, até então, pelas evidências que a gente tem visto, assim, que usar o medicamento é bem mais vantajoso, assim, tanto em termos individuais quanto em termos de saúde pública. Maravilha. Você, meu irmão, que está... E eu não estou ganhando nada do laboratório. Nem eu estou falando... exatamente. Nem sabemos aonde fica. Mas você que está passando por esse problema da obesidade, e eu vou falar por mim, porque a gente fica triste. Eu sofria de tristeza porque eu não conseguia amarrar o meu sapato, cortar a unha do meu pé. Isso me causava muita tristeza. A autoestima lá embaixo, né? E aí eu me peguei num ponto assim que mexeu demais comigo. Um dia, lendo Santa Francisca Romana, como eu vou falar de virtude se eu não consigo
vencer esse problema da gula, da comida, da obesidade. E foi onde Deus me presenteia com esse AIT. Foi um presente. E aí Deus me dá a graça de colocar pessoas maravilhosas na minha vida e eu entro nesse processo do tratamento. Então, meu irmão, se você precisa, não é feio, não. Não é feio. Procura um médico, Procura um profissional que vai te ajudar, que vai solicitar os exames. Talvez tenha alguma contraindicação para você usar, mas para a maioria das pessoas não tem. Exato. Precisa fazer os exames. Eu saí do acampamento, né? Eu fiz amizade com o doutor, eu cheguei em casa, peguei meus exames, até ele falou, para que você vai mandar? Eu falei, doutor Antônio lá de Palotina, você conheceu ele agora? Não, mas ele vai ficar feliz de ver meus exames. Fiquei mesmo, eu vi e estava tudo bem, gostei, os exames estavam ótimos. Nossa, maravilha. Doutor, que bate-papo maravilhoso. Olha, já foi nossa 1 hora aqui, gente. Já? Bom, foi 1 hora, mas tá muito bom esse bate-papo. Foi assim, eu fazia tempo que eu falava para a Thaís que eu queria fazer esse bate-papo com o senhor, por conta do quanto eu fui vendo, o quanto o senhor foi, nas nossas conversas, pequenas conversas que tivemos, o quanto o senhor foi se abrindo para a graça de Deus e buscando ainda mais permanecer. Mas olha, ô Thaís, você viu que vai ter vários cortes maravilhosos essa conversa, mas um dos que mais me mexeu comigo aqui, que eu quero falar para todos os campistas. Irmão, o doutor não ficou só no acampamento. Ele fez a experiência do acampamento. E a partir da experiência do acampamento, ele foi cultivar a semente que lá ele recebeu. E essa semente hoje está dando frutos na sua casa, no seu casamento, nas suas filhas. Hoje ele, além da experiência do acampamento, hoje ele pertence ao apostolado da oração, ao terço dos homens, é cursilista e tem se doado à igreja. E outra coisa que me chamou muito a atenção, quando você fazer a experiência do acampamento, não tente empurrá-lo goela abaixo nas pessoas da tua casa que não fez. Faça como ele. Procure as capelas da tua cidade e vai rezar o terço. Rezar o terço. Rezar o terço. Rezar o terço. Né? Então isso é maravilhoso. Quero agradecer ao senhor por esse bate-papo. Ah, antes de terminar, o senhor me deixou com curiosidade do Adenilson. Depois eu falo do AD. É o que eu quero saber. Eu quero saber. A gente ia terminar sem eu saber. Quando eu fiz o acampamento em 2019, que eu entrei no acampamento, e eu tinha um certo preconceito com pregador. Para mim, que não tinha necessidade de pregador. O pregador era padre, né? E aí eu chego lá e tal, quem vai ficar com a gente 5 dias era um pregador, um tal de AD, que veio lá do Mato Grosso. Eu disse, tá, mas quem que é esse cara aí? Não sabia nada. E aí ele começa a descer a lenha. Cutucar, botar o dedo na ferida. Eu disse, o que eu tô fazendo aqui? 5 dias da minha vida ouvindo esse cara falar, me xingar, falar mal de mim, falar das coisas que eu faço. Eu sou um cara normal, não sou um cara que não precisa estar aqui. Eu vou embora. Eu queria ir embora, porque eu peguei uma antipatia pelo tal de Adenilson. E aí, o que a gente não conhece, a gente não ama, né? Quando eu comecei a conhecer o Adenilson mais vezes, eu descobri o grande homem de honra e fé que ele é. Oh. E hoje eu sou um grande admirador do Adenilson e mordi a língua falando dos pregadores. Amém. Mas eu digo, né, não é só o senhor que passou por isso. Porque dentro do acampamento, o que acontece? Nesse último aqui mesmo, teve uma pessoa que falou bem assim para mim, eu falei para os meninos, você leu minha ficha? Você leu? Eu falei, irmão, eu cheguei aqui ontem e não tem como eu ler sua ficha. Porque a gente vai só anunciando. E às vezes aquilo que a gente está anunciando vai de acordo com coisas que a gente está fazendo e não percebe. E aí, a grande maioria, ela tende a pegar antipatia pelo mediador, aquele que está trazendo a palavra. E é normal, é normal isso, é normal. Quantas vezes, eu falo, quando eu fui fazer meu acampamento, eu fiz o meu acampamento, eu já era de igreja, e eu não sei se todos que já têm caminhada dão trabalho como eu dei.
Porque eu entrei com muito preconceito. Quando eu fui fazer meu acampamento, muito preconceito. Por quê? Eu já pregava a palavra, eu já viajava anunciando o evangelho. Eu pertencia à Renovação Carismática Católica. E aí, você entra, mas chega uma hora que Deus te pega de um jeito e te destrói. Doutor, no terceiro dia, eu chorei no acampamento, acho que eu não tinha chorado minha vida inteira. E aí tem um momento que vocês sabem, aquele momento que destrói a gente de um jeito no terceiro dia. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu estava sendo soberbo, arrogante, orgulhoso. E aí eu fui sendo colocado no meu lugar por Deus, por meio daquele pregador, aquele homem que... E depois eu não escutava. O homem falava boa noite, eu chorava. O pregador do meu acampamento foi o Tufi, da cidade de Assis. Ele é da comunidade Restauração. Tufi, eu amo você, meu irmão. Amo você. Porque lá no acampamento eu percebi que tudo que eu tinha caminhado, ia ter uma nova dimensão a partir daquele acampamento. E teve. A minha família, a Thaís, eu conheci no acampamento. Meus filhos, a minha filha, a irmã Zélia, a gente não podia ter filhos. Aí dentro de um acampamento que a irmã Zélia está servindo, a irmã Zélia reza para minha mulher, e ali a minha mulher, depois de um ano, a minha mulher engravida da Rebeca. Então, eu tenho gratidão ao acampamento, gratidão. E olha onde o acampamento me trouxe. Palotina, hoje tenho a graça de conhecer o senhor, o Vini, o Rodrigo Santi e muitos outros que ainda virão. Então, o acampamento é um presente de Deus para a Igreja do Brasil. É verdade. Né? E a gente acha, para concluir assim, a gente acha que o acampamento ou é para quem tem muito problema, aquela pessoa que é viciada em alguma coisa, que é muito pecador, ou é para aquele que já é quase santo e que vai lá fazer um retiro para se santificar ainda mais. Nada disso, não é... O acampamento é para todo mundo merece fazer o acampamento, né? No último acampamento sênior que teve aqui, a cada missa de acampamento é escolhido um representante de cada tribo para dar o seu testemunho. E aí a maioria dos testemunhos assim, eu estava deprimido, fui para o acampamento, foi uma benção e tal. Eu disse, legal, bonito. Mas teve um depoimento, um testemunho que me chamou a atenção, que foi de uma pessoa, não sei o nome dela, assim, não sei, ela não é daqui de Palotina, mas ela relatou assim que ela era uma dona de casa, mãe de 2, 3 filhos, eu acho, e que ela tinha uma vida tranquila, normal, e que ela estava de aniversário e ela resolveu se dar de presente e ir para o acampamento. Maravilhoso. E foi um presente na vida dela mesmo. Ela podia ter escolhido viajar, ela podia ter escolhido ficar com a família, ficar com os amigos. Ela resolveu ir para o acampamento. Então, assim, para mim, que me achava que não tinha problemas, foi maravilhoso. Para aquela pessoa que entra com depressão, que quer se matar, é maravilhoso. Para você que está aí do outro lado, que está em casa nos assistindo, se você recebeu o convite, aceita o chamado de Deus, porque vai ser maravilhoso, com certeza. Amém. Amém, meu irmão. Que bate-papo maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que você gostou desse bate-papo. E eu garanto a você que vai ter mais desse bate-papo. Porque a gente vai, já conversei com os meninos aqui, com o Vini. A gente vai voltar a gente vai fazer o Honra e Fé no Paraná aqui, com a graça de Deus. Né? Tem o Honra e Fé no Norte, Honra e Fé no Sul. E vamos dar continuidade a esse bate-papo com o Dr. Antônio. Vai ter o Vini Pelim, vai ter o Ricardo, o Rodrigo Santi, vai ter o pai do Vini Pelim, o César, que tem um testemunho maravilhoso. E são testemunho de homens que têm vivido a fé no ordinário da sua vida. Você viu hoje o Dr. Antônio exercendo a medicina com a graça de Deus na sua vida, e mais do que exercer a medicina, ali ele é um intercessor por cada paciente que entra no seu consultório, que ele atende no SAMU, que ele atende na UTI. Vocês viram pela conversa que tivemos, né? Então é uma alegria ter esse episódio com o senhor. Muito obrigado, que Deus o abençoe, e o senhor é um presente de Deus na minha vida. Tá bom? Igualmente. Muito obrigado. Uma honra participar do Honra e Fé. Amém. Meu irmão, a gente retorna aqui com você quarta-feira que vem, com a graça de Deus. Deus abençoe você.